Otávio afirma para Alberto com certeza que ele está apaixonado pela Diná. Alberto pensa que Diná está fugindo do amor de Otávio. Otávio fica em dúvida e Alberto afirma que tem certeza, só que Diná não admite isso. Otávio, triste, diz que quando a Diná descobrir que ama ele pode ser tarde demais, porque ele está doente. Júnior avisa para o pai que ele vai viajar com os amigos dele. Otávio trata mal Júnior, dizendo que ele é um homem, não precisa ficar dando satisfações para ele. Júnior diz para o pai que ele está acostumado a falar para ele para onde ele vai. Ele sempre fez isso. Otávio manda Júnior sair, afirmando que ele é dependente demais. Alberto fica indignado pelo que Otávio fez. Otávio, já sabendo que vai morrer, diz para Alberto que ele quer que o Júnior seja homem, sem depender dele para nada. Diná e Queiroz conversam sobre a sociedade deles na locadora. Diná diz na frente de Queiroz para Carmen que ela merecia ser sócia dela. Só falta o dinheiro, né? E Carmen, sem graça, diz que um dia, quem sabe. Queiroz ouve a conversa. Um dos amigos de Júnior comenta as reações de Otávio, dizendo que ele está parecendo um bicho com tanta patada que ele anda dando. Deve ser por causa daquela mulherzinha que eu te falei. Enquanto isso, Diná está brigando com o detetive porque ele perdeu o Theo de vista novamente. Ela escroteia com ele e manda eles se encontrarem no outro dia. Agenor fala demais na frente de Mauro, mandando Lisa contar para ele sobre o outro arquiteto. Lisa fala que não precisa contar nada, porque isso é uma bobagem. Mauro fica curioso e pergunta do que eles estão falando. Agenor manda novamente a filha contar para Mauro sobre o outro arquiteto. Mauro pergunta sobre esse outro e Lisa explica sem muitos detalhes. Diná comenta com Maroca sobre a demora do Theo, e Maroca dá a entender que Theo está aproveitando. Já que ela afrouxou a corda, Maroca diz que marido a mulher não pode largar assim. Diná diz que não entende ela. Se ela perturba o Theo, ela fala. Se ela deixa ele solto, ela fica jogando indiretas. Mas você não tem meio termo, minha filha. Com você é 8 ou 80. Theo chega na hora que as duas estão conversando. E Maroca, como está curiosa, manda Diná contar logo a novidade para eles. Diná conta para Maroca e Theo que ela já arrumou uma sócia. Theo não gosta de saber que Diná fez sociedade com pessoas ligadas ao Otávio Jordão. Diná pensa que Otávio não está sabendo da história. Maroca pergunta para Diná se a mulher é bonita. E Diná entende a indireta dela e pergunta a mulher de quem. Maroca diz a sócia. Diná diz que não lembra da cara dela. E o Queiroz já falou que ela não vai trabalhar porque eles têm filhos pequenos. Ela abraça a Theo e diz que agora a vida deles vai voltar ao normal. Raul fica preocupado porque a sogra não está comendo. Andresa nota a mãe esquisita também e pergunta se aconteceu alguma coisa. Guilmar disfarça e diz que não foi nada. Mauro pede para Lisa para que da próxima vez, seja no médico ou onde for, é para ela avisar que ele vai com ela. Ele não quer ver ela no carro de gente estranha. Lisa, que não gosta de Mauro, diz que isso é uma bobagem. Mauro diz que não é bobagem nenhuma, ele está com ciúmes. Lisa não se empolga nada com os ciúmes de Mauro. Mauro pede para eles mudarem de assunto e convida Lisa para ir na casa dele jantar e escutar um som. Quem sabe um dia, né? Todos estão na casa de Andrés e Raul. Diná comenta sobre a nova sociedade dela na locadora. Maroca, como é muito amiga de Guilmar, pergunta onde ela está. Andresa diz que ela não está bem. Tem andado meio estranha. Eles acham que ela está doente. Maroca se levanta e diz que vai até o quarto ver Guilmar, porque o que ela está mesmo é com saudades da fazenda. Theo diz para Raul que ele não vai acreditar na última da Diná. Diná interrompe Theo, mandando ele não contar nada e largar de ser fofoqueiro. Theo conta para Andresa e Raul que Diná arrancou a máscara do sujeito que mora perto da casa da Estela. Raul fala que isso é perigoso porque o cara poderia agredir ela. Diná diz para Raul que ela só fez isso porque ela precisava descobrir quem era o cara, porque a Estela pensava que ele era o Ismael que estava rondando a Bia. Júnior choramingando para os amigos as atitudes do pai. Johnny aconselha Júnior a mandar o pai dele passear quando ele começar a encher o saco. Maroca desabafa com Guilmar sobre Estela ter terminado com Alberto. Ela perdeu a chance de ser feliz.
Guilmar fala sobre Ismael, que ele aprontava muito com Stella. Ela viu ele só uma vez, mas deu para perceber que ele era um homem sem caráter e tinha uma vida enrolada. E pergunta para Maroca se ela lembra que a Diná pagou uma dívida caríssima dele. Maroca já havia esquecido disso. Era dívida de jogo. Guilmar parece inquieta e Maroca pergunta o que ela tem. Guilmar se exalta e, fechando a cortina, diz que ela não tem doença nenhuma. E depois, com uma voz mansa, ela diz para Maroca que é a tristeza de saber que ela não vai ter um neto. Maroca fica chocada e pergunta se o problema é com o Raul. Guilmar sabe da verdade, mas mente dizendo que o problema é com a Andresa. Maroca fica de boca aberta. Bia fala de Diná para Stella, quanto ela foi corajosa em arrancar a máscara de Adonai. Stella defende Diná, dizendo que ela nunca teve noção do perigo. Bia pergunta se Diná chegou a ver o rosto dele. Ele saiu correndo. Bia fala que daria tudo para saber quem é o mascarado. Tocam a campainha e Bia vai atender a porta. Stella regala os olhos preocupada quando Bia grita "Pai!". Bia entra com Ismael em casa e ele cumprimenta Stella como se nada tivesse acontecido. Stella se afasta dele e ele diz que é ele o Ismael. Bia abraça Ismael dizendo que ela não acreditou quando viu que o pai dela estava lá. Ismael, com maior cara de pau, diz que a Bia cresceu muito, ela está uma moça. Ele elogia Stella, dizendo que ela está linda. Poxa, nós três aqui de novo, parece que foi ontem, não mudou nada. Mudou sim, essa casa é minha. Eu tive muita sorte de ter encontrado uma casa com mobília já. Quando você foi embora, os credores vieram e levaram tudo para pagar suas dívidas. Ismael é tão cara de pau que diz que é um absurdo isso acontecer. Era tão pouco que ele estava devendo. Stella diz que era tão pouco que ele não pagou. Bia oferece um café para Ismael, mas Stella pede para ela ir para o quarto porque ela quer conversar com ele. Bia não queria ir, mas Ismael manda ela ir para o quarto para não deixar a mãe dela nervosa. Stella deixa claro para Ismael que ela não precisa da ajuda dele. Ela tem vivido bem sem ele. Ismael fica olhando para Stella com cara de deboche. Stella afirma que ela está agilizando o divórcio deles. Ela não sabe por que ele ressuscitou. Ismael tem a cara de pau de perguntar se ela está com alguém. Stella mente dizendo que não, mas ela quer ficar livre dele legalmente. Pergunta o que ele está fazendo lá. Ismael diz que ela pode não acreditar, mas ele sentiu saudades dela. Ele sentiu falta da filha dele. Stella pergunta se ele não acha tarde para querer recuperar o afeto de uma menina que ele abandonou ainda muito pequena. Ismael diz que acha que não, já que a Bia se atirou nos braços dele. Ela ainda não conhece você. Por que você voltou? Ismael diz que estava viajando. Ele procurou se instalar, mas agora ele vai ficar de vez lá. E depois, meu amor, eu estou aqui numa situação ótima em todos os sentidos. Eu não, nós estamos numa situação ótima. Stella diz que é eterna gangorra. Ismael tem a cara de pau de mentir que ele está com uma firma de exportação, tudo legalizado, gente séria. Stella deixa claro que ela não quer que a filha dela alimente esperanças a respeito dele. Ismael manda ela deixar a Bia em paz, porque ela vai acabar se voltando contra ela. Ele pergunta como está a Maroca e o Alexandre. Stella conta que o Alexandre morreu. Ismael fica surpreso e pergunta quando foi. Stella diz que foi há 2 meses, ele morreu tão novo. Sininha vai toda carinhosa oferecer pão com geleia para Tibério. Ele está com um pensamento longe que nem responde. Ela pergunta para Tibério o que ele tem. Já sei, a sua doce Stella invadiu a minha casa, falou um monte para o senhor nem abriu a boca, ela passou um sermão daqueles no senhor, né? Fátima defende Tibério, dizendo que ele é um homem tímido, ele está com vergonha. Sininha pede para Tibério desabafar com ela, porque se a Stella fez alguma coisa com ele, ela vai se ver com ela não vai deixar maltratarem ele. Sofia aparece dizendo que chegou visita para Stella e que não é o médico. Sininha aproveita para falar mal de Stella, porque ela está recebendo o homem em casa. Stella conta para Ismael sobre a prisão de Alexandre e sobre a morte dele. Ismael fica puxando o saco de Bia. Ele pergunta para Stella se ela continua no mesmo emprego. Stella fala com orgulho que continua. Ismael chama Stella de conservadora. Stella diz que precisa de segurança. É um emprego seguro. Bom, agora não tem mais problema, eu cheguei. Stella diz, e daí?
Ismael diz que vai ajudá-la. Ele vai visitar a Maroca e a Diná. Estela deixa claro para Ismael que ela não quer a aproximação dele com a família dela. Ismael manda ela parar com isso, porque ele não brigou com ninguém. Bia fica escutando a discussão dos dois. Estela grita na cara de Ismael que durante muitos anos ele nunca procurou saber se a filha dele estava viva ou morta. Ismael diz que estava mal, lutando muito. Agora ele está em uma ótima situação. Estela manda ele guardar o dinheiro dele porque ela não precisa. Ele diz que é para a filha deles o dinheiro. A sua filha nunca recebeu o menor gesto de carinho. Ismael, se achando, diz que a Bia não esqueceu dele. Estela diz que não precisa de nada dele, a não ser a assinatura dele no processo de divórcio. Ismael convida a Bia para sair com ele e ela aceita na hora. Estela corta as asas dela dizendo que ela não vai deixar ela ir com ele. Bia enfrenta Estela, afirmando que ela vai, porque ela quer ir, porque é o pai dela. Estela, coitada, fica sem reação e Ismael olha para ela com deboche. Depois ele dá uma de santo e diz para Bia que outro dia ela vai com ele. Bia vai deixar Ismael lá fora e Estela fica arrasada com a volta do ex-marido. Bia abraça Ismael na frente de todos na vila. Eles ficam comentando que deve ser o pai dela. Tibério vê toda a cena e fica pensativo. Alberto descobre por Tibério que Ismael voltou. Ele fica arrasado. Estela chega na casa de Diná e conta que Ismael voltou. Diná fica surpresa e pergunta quem? Maroca, como só apoia a coisa errada, fica feliz por Ismael ter voltado e diz: ai, que bom! Estela séria diz que ela não está brincando. Maroca diz que também não está. Bia fica feliz por a avó estar defendendo Ismael.